Olá, pessoal! Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto relações ecológicas harmônicas. Nós vimos na primeira vez colônia e sociedade, hoje nós vamos ver os demais tipos de relações ecológicas, tá? Vamos lá então. Começando com o mutualismo. Esse tipo de relação ecológica tem uma associação obrigatória entre duas espécies diferentes e essas duas espécies são beneficiadas. Vejam o que eu falei, ó, relação obrigatória, significa que uma espécie não vive sem a outra. Aqui em A, B e D, nós temos exemplos de líquens. Os líquens são associações entre fungos macroscópicos e algas microscópicas. A alga microscópica vive dentro do corpo do fungo. Aqui a gente só visualiza o fungo. E é por isso que, na maioria das vezes, esse fungo se apresenta nessa coloração esverdeada ou cinza esverdeada, né? Por conta da alga que está no interior do seu corpo, dos seus tecidos, que ela faz fotossíntese, então ela vai ter a clorofila, por isso essa coloração. Aí nesse mutualismo entre algas e fungos, a alga está protegida lá dentro dos tecidos do fungo, então ela ganha proteção desse fungo. Em contrapartida, como ela faz fotossíntese, ela produz matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela doa para esse fungo, né? Acaba servindo aí de nutrição para esse fungo. Uma espécie não vive dissociada da outra mais, elas evoluíram a tal ponto que elas não conseguem mais viver sozinhas na natureza. O fungo depende da alga para obter sua nutrição e a alga depende do fungo para ganhar sua proteção. E de quebra ela ganha também, né, oxigênio, ela ganha também matéria orgânica desse fungo. Aqui na C, nós vemos uma abelhinha, né, aqui sugando, coletando néctar e pólen dessas flores. Aí você pode me dizer assim, mas professora, essa abelha pode visitar qualquer flor que ela quiser, certo? Nem sempre, gente. Às vezes, a associação entre a abelha e a planta é tão íntima que essa abelha só vai coletar néctar e pólen dessa espécie de planta. Então, isso é mutualismo, um depende do outro. A abelha depende da planta para coletar o pólen e o néctar, né, para produzir o seu alimento lá na colmeia. E essa planta depende dessa abelha para fazer sua polinização, né, no processo de reprodução dessa espécie de planta. A abelha, ela só vai visitar essa espécie de planta especificamente, ela não visita outro tipo de espécie. Isso é muito perigoso para ambas essas espécies. Se uma desaparecer, a outra vai morrer, né? Se a abelha desaparecer, essa espécie de abelha desaparecer, não vai ter mais ninguém para polinizar essa planta e ela também vai sumir. Se a planta sumir, a abelha também some, porque ela vai procurar essa planta especificamente para se alimentar. Ou ela vai ter que se adaptar com outra planta, né? Mas se acontecer uma forma de extinção muito rápida, as duas espécies podem desaparecer do planeta. Então, como uma depende da outra para sobreviver, né? Então a gente tem o mutualismo. As duas espécies se beneficiam, tá bom? Aqui nós temos mais outros dois exemplos de mutualismo. Aqui nós temos as micorrizas. Ó. Aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui nós vemos essas bolinhas, né, crescendo nas raízes. Não é uma doença não, tá? Não são tumores que estão crescendo aí na raiz da planta, não. São fungos, né, que se associam às raízes das plantas, por isso micorrizas. Mico vem de fungo e risa vem de raízes. Esses fungos estão recebendo proteção, água, né, nutrientes através das raízes das plantas e estão ali também produzindo matéria orgânica que vai servir, né, para a planta ali utilizar no seu metabolismo. Então, também é uma associação obrigatória em que ambas as espécies se beneficiam. Aqui, por que eu coloquei essas vaquinhas bonitinhas aqui?
Porque no sistema digestório dos mamíferos ruminantes vivem protozoários e bactérias que vão digerir a celulose para esses animais. Nenhum mamífero consegue digerir celulose, minha gente. Como os herbívoros só comem capim, né? Esse tipo de herbívoro ruminante aqui, a alimentação principal é o capim, rico em celulose. Como é que ele vai retirar todos os nutrientes de que ele necessita se ele não consegue digerir a celulose? Quem faz isso são esses micro-organismos que vivem ali no seu intestino. Eles estão protegidinhos, recebendo nutrientes e de quebra eles digerem a celulose para que esses herbívoros ruminantes obtenham os seus nutrientes, né, necessários aí para manter o seu corpão. Beleza? Então, mutualismo é a associação obrigatória entre duas espécies diferentes em que ambas se beneficiam. Ok, vamos para a protocooperação. Na protocooperação, essa associação não é obrigatória, tá? Um indivíduo vai viver sem o outro normalmente, mas ambos irão se beneficiar dessa relação. Aqui em A, nós temos um crustáceo chamado de paguro. É que nem um caranguejozinho, só que ele tem o bumbum mole, né? Ele não tem o abdômen protegido por uma carapaça, né? Pelo exoesqueleto. Então, por isso ele procura conchas de animais, né, já mortos, de moluscos mortos, para proteger o seu bumbum. Aí o que ele faz? Ele pega uma anêmona, ó. Aqui tem várias anêmonazinhas pequenas que esse paguro pegou ali do ambiente e colocou, fixou essas anêmonas na concha, né, em que ele está se protegendo. Por que ele faz isso? Porque os tentáculos das anêmonas são urticantes, né? Elas conseguem produzir ali uma substância urticante que elas utilizam para caçar, né, para pescar. Se um peixinho vier aqui, ficar preso aqui nos tentáculos, essa substância urticante vai paralisar o peixe e aí ela se alimenta. Qual é a relação aqui? O paguro ele coloca as anêmonas aqui na concha que ele está usando para proteção. Né? Então, ele se protege utilizando os tentáculos urticantes, né? Ninguém vai se atrever a chegar aqui perto dele. E de quebra, como ele se movimenta, ele vai a vários locais diferentes e aí é mais alimento para essa anêmona, porque as anêmonas elas não se movimentam. Quando elas se fixam em alguma coisa, elas ficam por ali. Né? Elas não saem dali para nada. E aí ela tem uma possibilidade de ir a locais diferentes, né? Quando o paguro se movimenta, e aí tem mais disponibilidade de alimento para ela. Então, as duas espécies aqui estão se beneficiando. É que nem no mutualismo. A diferença é que na protocooperação, eles conseguem viver separados, né? Um não depende do outro para sobreviver. Aqui em B, nós temos um veado, né, com vários pássaros ali pousados no seu dorso. O que esses pássaros estão fazendo? Estão catando os carrapatos, né, os parasitas que estão aqui no pelo do veado. Ambas as espécies estão se beneficiando, né? O veado está se livrando aí dos seus parasitas e as aves aqui estão se alimentando. É protocooperação, sim, porque ambas as espécies estão sendo beneficiadas, mas uma vive sem a outra tranquilamente. E aqui em C nós vemos um hipopótamo. Esses peixinhos aqui ao redor do hipopótamo estão fazendo a mesma coisa que as aves no dorso do veado, estão retirando parasitas, né? Então, ambas as espécies estão se beneficiando, mas uma vive sem a outra, sem maiores problemas, beleza? A outra relação ecológica harmônica é o inquilinismo, né? Inquilino, né? Essa relação de inquilino vem de necessidades de local, de habitação, né? Aqui em A, nós vemos corais. Os corais, eles se fixam nas rochas que estão aqui. Né? Então, se tem um local para eles se fixarem, eles vão se fixar. Né? Além do mais, eu vou ter algas também microscópicas vivendo aqui no corpo, né,
na armação calcária desses corais, né? Mas a relação aqui é de inquilinismo, né? Um vai se fixar por cima do outro e tal, mas sem grandes prejuízos. Nós temos também aqui nos corais ainda os peixes, ó, os organismos que vivem aqui por dentro dessas fendas, né? É a casinha deles, o hábitat em que eles vivem. Então, esses peixes que vivem aqui por entre as fendas desses corais são os inquilinos dos corais, né? Uns até protegem os corais contra ataque de predadores. Então, quando isso acontece, né, um peixe está aqui vivendo e outro organismo que chega aqui para se alimentar do coral, ele ataca, ele não deixa, né, o coral ser atacado. E de quebra o coral, né, vai receber essa proteção e o peixe vai ter também a sua casinha aqui. Então, isso é inquilinismo. Aqui, na relação entre as anêmonas e o peixe-palhaço, a gente viu lá no Procurando Nemo, né? O peixe-palhaço, ele é revestido por um muco protetor. Eu tenho glândulas aqui na pele do peixe-palhaço que tem glândulas que produzem esse muco. Esse muco protege o peixe-palhaço contra os tentáculos urticantes das anêmonas. Então, por isso que ele consegue viver nas anêmonas. Ele está protegidinho ali, porque ninguém tem coragem de chegar perto da anêmona e pegar aqui ser alvejado por essa substância urticante, e ele também protege a anêmona. Né? Se é a casa dele, ele vai proteger a anêmona também. Então, no inquilinismo, a gente tem essa relação, né, de um viver dentro do outro, vamos dizer, ou por cima do outro, e aí a proteção é mútua. Aqui em D, nós temos as epífitas. As orquídeas são chamadas de epífitas. São plantas que crescem em cima do tronco de outras plantas, só que elas não estão parasitando. Elas estão utilizando essa planta somente como suporte, né? A orquídea, as epífitas, elas costumam ser plantas muito delicadas, então se elas estivessem no solo, elas facilmente seriam pisoteadas, né? Então elas crescem utilizando os galhos de outras árvores, né, como suporte, mas não são parasitas, tá? O comensalismo, aqui é relação alimentar, só que diferente, né, das outras relações que a gente já viu, somente uma das espécies vai ser beneficiada. Aqui nós temos o tubarão e esse peixinho aqui que sempre acompanha o tubarão, que são as rêmoras. As rêmoras, elas têm uma ventosa na região da cabeça, elas se fixam às vezes na barriga do tubarão ou no casco das tartarugas, e aí quando esse tubarão se alimenta, os restos aqui dos alimentos a rêmora aproveita para comer. Só ela está sendo beneficiada. O tubarão é a espécie neutra. Ele não está sendo nem beneficiado e nem prejudicado por essa ação desse comensalismo, tá? Aqui tem outro exemplo, né? A aranha, ela construiu a sua teia entre a galhada do veado, né? Interessante isso. Então, essa teia ela utiliza para capturar, né, as suas presas. A teia ela montou no galho, na galhada de outro animal, só que esse animal aqui é indiferente para ele, não está prejudicando. Então, isso daqui também pode ser considerado uma relação de comensalismo, em que a aranha está utilizando a galhada do veado para obter a sua alimentação. Ok, pessoal, acabou, era só isso, até a próxima.